O Santos está eliminado do Campeonato Paulista de 2026, após a derrota para o Novo Horizontino neste domingo, por 2-1. O time taticamente não funcionou, os jogadores não jogaram bem, mas eles não são os maiores culpados, tanto os jogadores quanto a comissão técnica. O maior culpado é o presidente, Marcelo Teixeira, e o diretor de futebol, Alexandre Matos. E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. A realidade do Santos é totalmente adversa dos outros grandes de São Paulo. Por mais que o São Paulo passou por uma crise com o ex-presidente, e que gerou até impeachment, o Santos é um caso diferente, pois o Santos vive essa fase há muitas gestões. O problema do Santos não é um presidente, mas sim as opções que nós temos há muitos anos. Todos levando o Santos à ruína financeira e esportiva. Surge então, em 2023, após o infeliz rebaixamento do Santos, após a final da gestão de Rueda, surge Marcelo Teixeira com promessas de estabilidade financeira, responsabilidade financeira, de trazer o Santos de volta, da reconstrução do clube, e com mais algumas promessas que a gente vai citar acima. E ele não cumpriu nenhuma. Ele pega um time, uma organização com cerca de 500 milhões em dívida em 2023, que é ao final da gestão Rueda. O Santos vira de 25 para 26 com uma dívida beirando a 1 bilhão. Ou seja, em 2 anos, ele duplicou a dívida do time. Então, cadê a responsabilidade financeira? Cadê a reconstrução? Que reconstrução é essa em que o time gasta mais do que pode gastar de fato? Esportivamente, o Santos tem correspondido, pelo menos? Deixa eu pensar. Não tem. O Santos brigou para não cair ano passado, por um milagre que não foi rebaixado, por ter adversários fáceis, talvez, no final da temporada, por ter um desempenho do Neymar muito bom no final da temporada, por ter um time que se uniu no final da temporada. Você pode decidir e ter a opinião que for com relação ao não rebaixamento, mas foi um milagre. A temporada do Santos do ano passado era assim digna de um rebaixamento. E graças a Deus não fomos rebaixados, o que é ótimo. Mas não pode ser algo que vá tampar os nossos olhos para a realidade da gestão. O Santos brigou para não cair ano passado, poderia muito bem e merecia ser rebaixado, não foi. Tá, mas em 2024 a gente foi campeão, pelo menos. Campeão da Série B. Com todo o respeito do mundo. Se você comemora o título da Série B, você tem que repensar para qual time você está torcendo. A gente está falando do Santos Futebol Clube, o maior clube da Terra. Não estou falando de Corinthians, não estou falando de Palmeiras, estou falando de Santos. Uma instituição como o Santos não deve comemorar uma Série B. Pelo contrário, a gente tem que fingir que nem existiu isso. Finge, não existiu. 2023 foi um ano ruim, 24 a gente nem jogou futebol e foi convidado a jogar de novo em 2025 a Série A. Simples. Não existiu 2024. Mas vamos rever aquela Série B, só pra gente avaliar o trabalho do senhor Marcelo Teixeira. O Santos começa bem o campeonato, mas não jogando bem. Que é o que a torcida esperava. A gente esperava um time que jogasse bem, né? Até porque a gente tinha a folha salarial mais alta da Série B, um técnico que alguns acreditavam, eu particularmente nunca gostei do Carille, e aí os resultados começam a não vir. O Santos, que estava em primeiro, vai caindo de posição, chegando nas últimas rodadas, o Santos, nas últimas 8 rodadas, o Santos não está em primeiro. Beleza, o Novo Horizontino vacila, o Santos engata uma sequência e consegue ser campeão da Série B. Mas foi o campeão com a menor quantidade de pontos da Série B. Ou seja, foi a pior campanha de um campeão da Série B. É do Santos. Tanto time pequeno que já ganhou a Série B, América, Curitiba, Avaí, sei lá, nem sei se o Avaí ganhou. Palmeiras, Corinthians, times minúsculos. E o Santos foi a pior campanha. A pior campanha foi do Santos. Então assim, a gente vai se orgulhar? Ou vai fazer igual a campanha desse ano? O Santos foi vice-campeão paulista de 24. Ó. Vice-campeão paulista de 2024.
acho que é isso que serve para o nosso presidente. Se vangloriar de um vice-campeonato para o nosso rival. E com todo respeito, o Santos deu sorte naquela campanha. O time não era lá essas maravilhas. Deu sorte de que os outros grandes não viviam uma boa fase. O Santos nem enfrentou. O Santos passou pelo Bragantino e depois pela Portuguesa. Mas foi uma campanha melhor que a desse ano, né? Já que o Santos perde para o Novo Horizontino. O Santos precisa melhorar e muito. O time precisa... Primeiro, os jogadores precisam acreditar, porque da mesma forma que eu critiquei a diretoria e a gestão do Marcelo Teixeira, não tem cabimento com os jogadores que tem, com o investimento que a gente tem, com o salário que esses caras recebem. Eles não têm direito a jogar partidas assim, parecer que estão de corpo mole, enfim, eles não têm isso. O Vojvoda falou algo na coletiva que pra mim é completamente fora da realidade. Ele falou que a dor e a tristeza da torcida é a mesma que o jogador sente. E não. Porque no final das contas, os torcedores que foram para Novo Horizonte, seja o torcedor da Baixada, do interior, eles passaram tempo dentro de um carro, de um busão, até de um avião, sei lá se Novo Horizonte tem um aeroporto, acho que não. Mas eles passaram tempo num carro, num ônibus, enquanto os jogadores não. Estavam lá. Chegaram em casa, nas suas casas bilionárias, apartamentos luxuosos, com seus super carros e o seu super salário que ele provavelmente recebe. Não sei se está em dia, provavelmente não, porque é o Santos. E a gente aqui, muitos recebendo 10 mil, enquanto o cara recebe 1 milhão. 20 mil, que seria um salário bom para uma pessoa normal, para ser honesto. O cara e o jogador lá recebendo 500 mil. É a mesma dor? Porque no final do dia, ele pode desempenhar mal e vai continuar recebendo salário. Porque se eu desempenhar mal no meu trabalho, eu sou mandado embora. E eles, não são? A mesma coisa vale pro Vojvoda, tá? Eu não vou eximir ele das críticas. Eu já defendi muito. Sou um defensor do Vojvoda. Eu acho que o Santos não tem que mandar ele embora. Eu acho que se o Santos mandar vai trazer coisa pior. Mas o trabalho que ele faz não justifica nem um pouco a permanência dele. Ele não tem feito bons jogos. O time tem sido muito instável. Tem jogo que joga bem, tem jogo que joga mal. E não dá pra ser assim. E no final das contas, a eliminação é justa. Porque o Santos não joga mais bola que o Novo Horizontino. Porque o Santos não é mais responsável financeiramente do que o Novo Horizontino. Porque o Santos não leva os jogos com a seriedade que o Novo Horizontino leva. Então é um problema tático, é um problema de imposição de foco, de postura e um problema estrutural. Esses 3 pontos fazem o Novo Horizontino ser um time melhor que o Santos hoje. E eu não estou falando de um time da Série A como o Mirassol. Eu não estou falando de um time da Série A como o Red Bull Bragantino, como um Coritiba da vida, um Vitória. Não, eu estou falando de um time da Série B, que tem lutado para subir, óbvio, porque é um bom time da Série B, mas que sempre tem batido na trave, ficando em 5º, 6º. Então assim, não é um time da elite brasileira. E o Santos consegue ser mais medíocre que um time que não é da elite brasileira. Esse é o Santos que a gente tem visto nos últimos anos. Isso por conta de presidentes ruins, presidentes que não respeitam o clube. E no final das contas, essa é a maior crítica ao Marcelo Teixeira. Não tem problema você errar, mas você respeite o Santos, respeite a instituição e seja honesto com os torcedores. Não ficar fazendo postzinho, vangloriando o trabalho. Não ficar fazendo dando entrevista, falando que, porque a gente está em reconstrução. Não é assim que faz. Seja honesto. Dê a cara a tapa, fala, erramos. Renuncia. Deu errado, você não sabe o que fazer, renuncia. É melhor você renunciar do que você continuar e o Santos cair. Porque aí vai acontecer o que aconteceu com você, vai acontecer com o Rueda. Você não vai mais pisar em Santos. Ou pelo menos deveria ser isso que deveria acontecer. Para não dizer pior. Porque se eu falar o que eu realmente penso, eu sou preso. Preso. Porque a verdade é um presidente que se sustenta pelas suas mentiras. Mentiu falando de reconstrução. Mentiu falando de responsabilidade financeira. Mentiu falando que o time seria melhor. Mentiu que não venderia os jogadores da base. Desde que ele chegou, o Santos já vendeu mais de 4 jogadores da base. Jair,
Trocou pelo Tiquinho, podre do Tiquinho. Ruim, cansado. Foi emprestado agora. E o Santos paga a maior parte do salário dele ainda. Essa bosta. Jair, a troco de nada. Tanto é que o Santos quis trazer ele agora nesse ano. E tomou um não. O Souza. O Souza é o único que eu defendo a venda. Porque eu acho que o jogador quis ir. Então é justo ele sair. Mas ainda assim, falou que não venderia jogador da base e vendeu. Luca Meireles. Ridículo. É ridículo a venda do Luca Meireles. Ridículo. Assim. Eu vou parar por aqui porque senão eu vou enlouquecer. Mas que fique o recado. Renuncia, Marcelo Teixeira. Você faz um mal pro Santos. Demite o Alexandre de Matos, que claramente não tem noção do que está fazendo no Santos. As contratações que ele faz, assim, beira o absurdo. Trouxe o Mike recebendo 1 milhão. Mike, parado. Não joga. E o Santos ainda empresta. O Santos ainda empresta o Sherman não serve pra ser reserva, é isso que você tá me falando? E aí você quer vender depois pra Europa, é isso? É isso. Me traz Alexis Duarte. Adonis Frias. Tem a contratação do Zé Ivaldo ainda, a compra, né? Porque o empréstimo foi no diretor anterior. Mas assim, com todo respeito, não dá. É cansativo. Eu queria poder aqui falar como é inaceitável o momento do Santos. E em partes é inaceitável pela história que o Santos tem. O Santos não é só um clube, o Santos é uma cultura. O Santos é uma parte da cultura brasileira e o que fazem com ele é inadmissível. Então sim, isso é inaceitável e é inadmissível. Mas por uma certa visão, é justo. O Santos merece passar pelo que está passando. Não torcedor, porque a gente está lá, a gente está vibrando, a gente está torcendo, a gente está apoiando. Na dor ou no amor. Na derrota ou na vitória. Mas pela instituição, pelo que esses caras que comandam fazem, é justo. Porque o Santos é mal gerido há anos. Então é justo que o Santos passe por isso. Justíssimo. Agora, a gente não merece isso. O que a gente vai fazer? O que resta pra gente fazer? Criticar. Fazer movimentos a favor da renúncia. Hashtag no Twitter. Enfim. Fica a crítica aí à atual gestão do Santos. Aos jogadores que foram muito mal na partida. E ao treinador que, se não começar a montar o time melhor, vai cair, infelizmente.